Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Argos Podcast. Esse podcast que foi criado para trazer para você conhecimento, trazer para você sabedoria. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. E provavelmente esse tema você já sentiu ele nesse dia. Nós vamos falar sobre dor. E eu estava aqui conversando com o meu convidado e falando justamente das dores, né, que a gente carrega e às vezes a gente se acostuma com ela. Então nós vamos falar sobre dor e nós vamos falar com um especialista. Eu estou recebendo aqui, né, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que tem uma história incrível e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. O nome dele é Dr. Ramires, ele é ortopedista. Eu vou deixar ele se apresentar de maneira mais completa, mas eu estou muito feliz de receber ele aqui e presta atenção e já compartilha esse vídeo para alguém que está precisando se livrar das dores. Seja bem-vindo, Ramires. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui. Satisfação enorme ter esse convite, estar aqui presente, né, para contribuir um pouquinho com o seu podcast. Maravilha, meu amigo. Prazer é todo meu, né? Fico muito feliz, né, por te receber. Grato, né, por você separar seu tempo, que eu sei que é corrido, né, para estar aqui comigo e falar de um tema tão importante. E para a gente já tumultuar isso aqui, gente, eu quero começar falando sobre algo, né, que eu sei sobre o Ramires, que me chamou muita atenção e eu quero que ele conte essa história para a gente. Ramires, eu sei que o seu pai também é médico, mas que ele se formou aos 50 anos de idade, que é algo que, né, não é muito comum. E eu quero saber qual que foi o impacto disso na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória. Léo, falar do meu pai, assim, para mim é um pouco fácil, Uhum. porque ele é a minha grande inspiração, né? Sim, Foi a pessoa que eu me espelhei e o que o meu pai ensinou para mim, para minha irmã, né, para nossa família, é que a perseverança, a vontade, o sonho, a determinação, disciplina sempre traz frutos, né? Então, quando meu pai resolveu voltar a estudar depois de ter dois filhos, aos 40 e poucos anos de idade, né? Depois de ter uma profissão, meu pai era eletricista, né? olha você, Então, eletricista. eletricista. E aí, quando ele resolveu estudar, parar para estudar, a gente ficou admirado por isso, né? Demos todo o apoio para ele. E somos do interior da Bahia, né? E o meu pai conseguiu uma bolsa integral para vir estudar aqui em Belo Horizonte, na faculdade. E aquele momento era um momento, assim, de muita aposta, né? Sim, Eu prefiro até dizer de fé, de fé. né? Um Sim. momento de muita fé. E eu, a minha família, minha mãe, minha irmã, apoiamos o meu pai nesse momento e decidimos que seria a nossa, vamos falar, a nossa luta, né? Sim, Para viver aquele sonho de ver meu pai se formar médico. E, coincidentemente, era meu período também de fazer vestibular, né? certo. 2 anos depois que meu pai já estava na faculdade, era meu período de fazer vestibular. E depois de 2 anos alocado em Belo Horizonte, a, a gente viu que o caminho era aquele a ser percorrido. Meu pai trouxe a família, viemos todos para cá e começamos ali uma construção de um sonho, uma construção de uma mudança da família, uma construção de mudança de vida. Muito forte, meu amigo. E, né, eu comecei com essa provocação, porque para mim é uma das coisas, né, muito interessantes que a gente vai falar hoje. Mas assim, Ramires, e como que foi essa história, né? Você falou aí do interior, né? Como que foi? Como que foi a vida de vocês antes disso? Conta um pouco da sua história, né? Pode abrir pra gente aí. Eu fiz a provocação do seu pai para a gente já prender a audiência aqui, saber que vem história boa, mas conta pra gente. A gente vem de uma família humilde, né? Uma família ali do interior da Bahia, como eu falei. E nunca tive, assim, grandes. Como que eu posso falar? Nunca tive uma vida de luxo, por falar, sabe, Léo? Sim. Então Uma vida simples. tinha uma vida simples. Então os colegas viajavam, tinha aquele desejo da viagem. Os colegas tinham videogame, eu tinha aquele desejo do videogame. Mas a gente não conseguia por questões socioeconômicas ali da nossa família, né? Sim. Mas foi sempre uma família muito unida, uma família que meu pai sempre ensinou pra gente que com estudo a gente teria
coletaria frutos, né? Então a gente sempre se dedicou muito ali ao estudo, né? O meu pai tinha essa cobrança com a gente, tinha essa questão de mostrar o exemplo também. Eu não tenho uma imagem do meu pai sem estudar. Apesar dele ter terminado o ensino médio, quando eu ainda era criança, né? É, meu pai sempre estava buscando. Então, antes de chegar na medicina, meu pai estudou pedagogia, estudou um tempo de direito ali, e sempre Então ele conseguiu. já tinha essa coisa com o estudo, já Ele gostava. tinha um desejo do estudo, né? Mas não conseguia ir para frente. Estava ali no trabalho, não podia largar o trabalho. Era um trabalho simples. Na época que eu me lembro, era uma renda ali em torno de 1.800, R$ 2.000 para uma família de 4 pessoas, Sim, né? é fogo. Então, era algo que a gente fazia um malabarismo ali da casa para a gente se manter, né? Sim. E então, assim, a gente teve uma infância simples, uma infância de buscar a conquista, Vista. sempre É, sonhando. e isso é algo muito interessante, né, Ramires? Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas usam, né, esses desafios, né, como justificativa para não avançar, para não, né, alcançar seus objetivos. Então, muita gente hoje, às vezes, olha, por exemplo, né, você hoje é médico, você é ortopedista. Fala um pouco mais sobre a especialização que Eu você tem. sou ortopedista, tenho Certo. pós-graduação em dor pelo Albert Einstein. Hoje eu trabalho na abordagem, na intervenção de dores crônicas, então eu trato dores complexas, dores que já fazem anos, dores que as pessoas tentam outros tratamentos, E não né? consegue, E né? não conseguem aliviar, então eu abordo esse tipo de dor. Exatamente. Então, hoje a pessoa olha para o Ramires e fala, não, o doutor Ramires é ortopedista, ele é formado, né, pela Albert Einstein e tal, e a pessoa vê você pronto, né? Mas aí a pessoa fala, não, provavelmente teve todas as oportunidades. E é bom a gente contar a sua história, porque você conta justamente isso, né? Uma infância desafiadora, com poucos recursos e tal, mas vocês nunca deixaram aquilo como justificativa para não lutar por esses sonhos. E uma pergunta, Ramires, o seu pai já tinha esse desejo em relação à medicina ou surgiu depois? Como é que foi isso? Você sabe? Já é interessante que os irmãos mais velhos, meu pai vem de uma família de 12 irmãos. Certo. Então, os irmãos mais velhos, meu pai é um dos mais novos, os irmãos mais velhos contam que desde criança ele falava que ia ser médico, que ia ser doutor. E tinha aquele sonho, né? Ele tinha. Ele tinha aquele sonho. Só que meu pai, a família do meu pai é muito humilde, né? A gente saiu, é uma família que saiu da roça, meu pai tinha 11 anos de idade. Meu pai foi conhecer carro pela primeira vez com 11 anos de idade, foi comer uma comida de fogão a gás aos 11 anos de idade pela primeira vez. Caraca. Ó, pra você ver. Então, gente, isso aí é uma lição muito importante para você que está nos ouvindo, né? Às vezes as pessoas, elas acham que, né, por elas terem um sonho grande, né, e elas condicionam, às vezes, a situação financeira. E uma coisa que seu pai fez, que eu acho importantíssima, é que, por exemplo, ele tinha um sonho, eu quero ser médico. Dentro do que ele podia naquele momento, ele não teria como ele alcançar aquilo, não conseguiria estudar, não conseguiria, né, arcar com os custos para poder fazer uma faculdade. Ou seja, ele se formou em outra coisa, trabalhou em outras coisas, ou seja, ele não desistiu do sonho dele, Não, mas ele buscou meios, caminhos para poder alcançar. Então, muitas vezes as pessoas elas têm um sonho grande, é igual, por exemplo, eu quero juntar, né, R$ 1 milhão, vou dar um exemplo. Só que para a pessoa para juntar R$ 1 milhão, ela tem que juntar 1.000, ela tem que juntar 5, ela tem que juntar 10. E às vezes quando a pessoa ela sai de um caminho, por exemplo, eu quero ser um grande empresário, mas eu não consigo ser um grande empresário agora, eu vou vender no sinal, como eu já fiz. Né? Eu vou vender no sinal. E a pessoa acha que é algum demérito. E seu pai fez justamente o oposto, né, Ramires? Ele tinha um sonho, não tinha condição de fazer aquilo naquele momento, mas ele foi, né, fez outras formações, trabalhou como eletricista, mas ele nunca abriu mão daquilo que ele queria. Muito não. interessante. Isso mesmo. E, e foi um momento, assim, quando a gente chega em Belo Horizonte, é um momento muito desafiador porque são várias coisas que a gente tem que enfrentar, né? Tem a questão econômica, né? Que é algo Vocês vieram com poucos recursos para cá? poucos, Quase nenhum. Abre aí pra gente, meu amigo. poucos recursos ou quase nada, Léo. Quase nada. Isso. Então, era o salário do meu pai, R$ 1.800. Aí você chega em... Mesmo ele vindo, quando manteve esse salário, né? O meu pai, ele teve uma doença na coluna, né? Certo. Hernia de disco, muito peso durante as atividades dele. E naquele momento, como ele trabalhava, ele é eletricista de alta tensão, subia Hum, naquelas torres grandes que a gente vê, né? sim. E era inviável ele continuar com o trabalho, né?
como eletricista com essa doença na coluna. Certo. E aí ele teve um afastamento pelo INSS, né? Um afastamento temporário. E durante esse afastamento temporário foi o momento que meu pai se dedicou mais ao estudo. Ô, Léo, tem até uma história que é interessante. Uhum. Todo Natal a gente passava na casa do meu avô. Então os irmãos do meu pai iam para casa do meu avô, primos, né? Uhum. Como a família brasileira gosta, né? Sim. Pô, E, e meu pai falou para mim, para minha irmã, para minha mãe, ó, vocês podem ir na frente, na hora do jantar vocês me ligam que eu vou. Meu pai ficou em casa estudando. ah, Só que o meu pai, ele era tão disciplinado, tão dedicado, que eu tive que ir buscar ele em casa para ele ir pro jantar, senão ele ia ficar lá. ele ia ficar estudando. Ele ia ficar estudando. Então eu tenho essas memórias, assim, que eu até uso como motivação nos momentos, assim, mais difíceis, né? Sim. E lembro da dedicação dele. Então, a gente chegou com muito pouco recurso aqui, né? E uma coisa que minha mãe falou, ó, não se preocupe, pode estudar. Ela falou para mim e pro meu pai, né? Minha irmã ainda estava no ensino médio naquele momento. A gente vai dar um jeito. A minha mãe, eu tiro o chapéu dela para ela demais, assim, porque ela começou a fazer trufas, a fazer sanduíches, né? Isso aqui em Belo Aqui Horizonte. em Belo Quanto Horizonte. tempo isso? Tem quantos anos isso, Ramiro? Tem 20 anos. 20 anos, olha Viemos você. para cá em 2006. Caraca, olha pra você ver, gente. Foi ontem, né? Ontem. Então, e aí a faculdade era integral, né? Tanto eu quanto meu pai trabalhando ali de maneira integral. Trabalhando, não, estudando de maneira Estudando. integral, era de manhã e de tarde na faculdade, e à noite a gente tinha que estudar, né? Hum. Nós dois estudamos na mesma faculdade, com bolsa integral, né? E à noite, além de estudar, eu ajudava minha mãe a fazer as trufas, a fazer os sanduíches, eu, minha irmã ali, E quem que vendia? minha mãe, A sua mãe minha vendia? mãe. Eu lembro direitinho, assim, a gente, na parte da manhã, a minha mãe vinha vender no centro de Belo Horizonte, né? A gente morava num bairro da região da Pampulha, e aí eu subia com a minha mãe com um carrinho, né? O carrinho era pesado, eu subia no horário de faculdade, a gente subia junto, aí eu pegava o carrinho e colocava dentro do ônibus para ela, né? Era muito pesado. E ela Caraca. subia e vinha de ônibus para o centro de Belo Horizonte e ia vender as trufas, vender os sanduíches, para a gente conseguir se manter aqui, né? Então a Caraca, muito família bacana. comprou um sonho do meu pai, eu comprei junto e veio o meu sonho também de se tornar médico, né? E a gente começou a construir isso junto. É até uma questão que eu te falei mais cedo, uma questão de construção de valores, né? A gente vem a Sim. construção ali, o nosso pilar, né? Deus em primeiro lugar, a gente precisou ter muita fé para acreditar nessa história e vir junto, né? E depois a família, né? Então foi um momento assim, até de construção do meu caráter, foi muito importante assim, da nossa família e tudo, né? Então a minha história foi me moldando, né? Que legal, Ramires, cara. Tô assim, impressionado. Eu conheci o Ramires, como eu disse a vocês, há poucos dias, né, Ramires? E um pouco que a gente conversou, a gente tem uma conexão muito real, e agora eu entendo ainda mais. E que bacana saber disso, né? Você falou de 2006, 2006 eu tava vindo da Espanha, né? Eu morei na Espanha 3 anos, vim ver minha mãe, acabei conhecendo a Ju, me apaixonando e não voltando pra lá. E aí você contando, pra você ver, parece que foi ontem, né? Muito tempo, aquela coisa toda, mas que bacana, cara, a história, né, da sua mãe, de se empenhar. E isso que você falou é muito forte, né, meu irmão? Deus em primeiro lugar, né? Sim, Depois a família, né? Essa unidade fez toda a diferença na jornada de com vocês. certeza. É, e Ramires, hoje você é casado, né? Você é Eu casado, sou casado, tenho 2 filhos. 2 filhos, construiu essa família aí, né? E tem quantos anos já, Ramires, que você atua como médico? Como médico, eu tenho 13 anos de medicina. 13 anos. 13 anos de medicina. E como que foi essa questão, essa escolha, né, pela ortopedia, por tratar de dor? Como que veio isso, né? Qual que foi, o que que te levou a esse caminho? Olha, eu gosto muito de desafio, Sim. né? Às vezes a história de vida traz isso, Sim. né? E na medicina, durante a minha faculdade, tinha uma área que eu me identificava muito, que era a neurologia. Gostava muito da neurologia, né? Então eu pensava em ser neurologista. E teve uma matéria dentro da neurologia na faculdade que foi dor. E aí, abordando sobre dor ali na faculdade, eu falei, cara, isso aqui é uma área muito interessante. Porque a dor não é fácil,
E viver com dor a gente sabe o quanto é angustiante, né? E terminei a faculdade, falei, vou fazer minha residência médica, né? Ah, só que na medicina é engraçado, Léo, porque a gente vai fazendo as matérias e a gente vai gostando de várias áreas. E naquele momento de fazer a residência médica, eu falei, vou escolher as áreas que eu mais gosto, vou fazer a prova, a que eu passar eu vou seguir. Vai escolher por mim. É, só que aí a minha escolha foi ampla demais. Eu falei, eu gosto de tudo na medicina. É mesmo? Aí eu escolhi, pediatria, cirurgia geral, neurologia, ortopedia, isso, e ortopedia. Ortopedia. Aí, para minha surpresa, passei em todas. Olha, tá vendo? Valeu a pena Valeu a a pena. venda. Qual que é o nome de sua mãe? Maria Selma. A venda da Dona Maria Selma. Investiu certinho no menino. Aí eu falei, cara, e agora? O que que eu vou... Pra onde que eu vou, né? Aí eu comecei a descartar e eu cheguei na neurologia e na ortopedia. Eu falei, e agora? Falei, cara, os dois eu consigo ir pra dor, né? Se eu for pra ortopedia e fizer cirurgia de coluna, eu tô perto da neurologia também, porque cruzam as duas áreas, né? Sim. Mas na neurologia eu vou trabalhar só na parte clínica, na ortopedia eu tenho cirurgia também. Aí esse aqui foi o que venceu, Porque você né? poderia Falei, ser nossa, cirurgião também, né? tem uma cirurgia aqui na ortopedia também, eu gosto da cirurgia. Então fui para ortopedia. E a ortopedia foi desafiante, né? Uma especialidade desafiante, uma especialidade densa, né? Temos trauma, temos muitas questões na ortopedia. E a ortopedia nos abre um leque muito grande. Quando eu terminei a ortopedia, eu fiz ortopedia, fiz fellow em cirurgia de quadril. Eu falei, tá faltando a dor aqui ainda, né? Porque eu comecei a ver no ambulatório da ortopedia uma certa frustração. Porque na ortopedia a gente é muito bem preparado para operar, né? Porque é o grande desafio, a cirurgia, colocar a mão no corpo, né? Tem Sim. todo um desafio. Então, a frustração que eu tive no ambulatório é que tinha pacientes, eu vou falar aqui em torno de 80%, é uma estatística minha aqui não muito fidedigna, né? Sim, mas da sua Não experiência, estudada, mas né? Da sim, minha uma experiência. experiência, sua vivência. Exato. Então, em torno de 80% dos pacientes que chegavam não eram pacientes cirúrgicos. E eram pacientes que tomavam medicamento, tomavam anti-inflamatório, fazia fisioterapia e voltava. Aí voltava. Doutor, a dor não aliviou, o que que eu faço? Anti-inflamatório e fisioterapia. E o paciente ficava naquele ciclo sem melhora da dor. Era remediar, né? De Era fato. remediar. Eu pensei, Não não é tinha um possível. tratamento, Não né? tinha. Isso é um tratamento, só que um tratamento ali que na dor crônica você precisa de algo a mais, Sim. né? E eu ficava frustrado porque eu não conseguia fazer nada mais para aquele paciente. Eu falei, eu vou ter que buscar mais. E foi quando eu decidi fazer a pós-graduação em dor do Albert Einstein. Foi uma formação, assim, para mim incrível, porque abriu meus olhos para muita coisa. A dor, ela não envolve apenas uma articulação, apenas, por exemplo, uma mão, um ombro, um joelho. A dor é muito complexa. Eu ia até te perguntar isso, doutor. O que que é a dor? Perguntar, né? A dor é algo complexo, Léo. Então, a dor ela é dividida, né? Aguda, Hum. subaguda e crônica. A crônica é mais difícil de ser tratada, isso é questão temporal, tá? Então, toda dor que completa 3 meses, essa dor é classificada como crônica. 3 meses já 3 é meses já crônica. é crônica. Ah, E essa entendi. dor, ela tem um fator importante, porque ela não está mais só no local. Eu brinco com os meus pacientes de uma maneira para que eles entendam melhor. Uhum. Completou 3 meses, essa dor ela não está mais só no seu joelho, não está mais só na sua coluna. Essa dor ela cria uma gavetinha lá no seu cérebro. E aí tem uma centralização da dor. Sistema nervoso central, cérebro, temos lá uma gavetinha da dor para aquela dor do joelho. Então a gente tem que dessensibilizar essa dor. E aí o paciente que sente dor crônica, geralmente ele também tem outros aspectos que a gente precisa melhorar. O sono, o humor, tudo isso é prejudicado com a dor. Imagina você com dor 24 horas. Você Sim. vai ficar bem-humorado? Não. Não. Ô, doutor, e quem vem primeiro, né? É aquele negócio, né? O ovo ou a galinha? É a questão, essa questão que eu penso no sentido emocional ali. É por causa da dor, a dor por causa das emoções? Como que você enxerga isso? Porque você falou que passou 3 meses que a pessoa sente isso, é como se aquilo abrisse uma janela ali no cérebro dela, né? Uhum. Na linguagem minha aqui, gente, eu tô aqui apanhando, né? Que eu não sou técnico. Abre uma gavetinha e a pessoa começa, é como se fosse alojar aquela dor, né? Já tem uma sensibilidade maior àquela Tem uma dor. sensibilidade maior. Imagina você com a dor no joelho.
E essa dor, ela tá 24 horas. Essa dor, daqui a pouco, Léo, ela te tira da academia. Você gosta de ir pra academia. Certo. Essa dor, além da academia, daqui a pouco te tira de um aniversário. Você não consegue ir no aniversário de um amigo, porque você vai ter que ficar lá muito tempo em pé. E aí você começa a perder parte da sua vida. Sim. O seu humor começa a piorar. Você começa a acordar no meio da noite porque você tem dor. Certo. No dia seguinte, quem não dorme bem, acorda com piora do humor. O que eu tô te mostrando? A dor vira um ciclo. É sistêmico. É sistêmico. E vai. Vira um ciclo. A dor piora o humor, que piora o sono, que piora a dor. E vira uma bola de neve. Doutor, e por que que as pessoas acostumam com a dor? Eu vejo que a gente, a gente se adapta a tudo, né? Exato. Então você vai indo, quando você vai ver, às vezes a gente está acostumado com aquilo e a gente passa a se tornar parte de você. Tem um filme que eu gosto de citar muito, né? Que é o filme do Um Sonho de Liberdade. Sim. E ele tem uma frase nele que me marca, né? Que eu falo sempre, que o Red, né? Que é um dos protagonistas do filme, ele fala assim, né? A cadeia tem algo engraçado. Primeiro você odeia esse lugar. Depois você se acostuma com ele. E por último ele se torna parte de você. E eu vejo que com a dor acontece algo semelhante, né? A pessoa se Sim. acostuma, se adapta. Por que que isso, que às vezes a gente convive e aceita isso com tanta naturalidade, no seu ponto de vista? Olha, eu vejo que a maioria das pessoas, elas ignoram os sintomas. O ideal da dor é tratar ela na fase aguda, né? E além disso, tem uma questão também que é a mudança do estilo de vida. Possivelmente, durante toda a sua vida, você já tentou mudar a sua rotina várias vezes. Várias vezes, várias vezes. O quanto que é desafiador mudar a rotina, né? Sim. Então, a dor crônica, ela está muito presente em pessoas que muitas vezes é sedentária, né? Uhum. Então, imagina essa pessoa que é sedentária, da noite para o dia, ela tem que fazer atividade física para aliviar a dor. Ela Sim. tem que entender que precisa disso. Então, é todo um trabalho que é preciso ser feito para isso. Então, a pessoa, muitas vezes, ela sente a dor, toma anti-inflamatório, a dor dá uma aliviada e espera. Ah, não, essa dor vai passar. E vira um ciclo. Toma anti-inflamatório. A pessoa, ao invés de procurar, muitas vezes, um especialista, ela vai no pronto atendimento. Vai no pronto atendimento, toma a injeção, a dor melhora, volta para casa. Sim. Não é o normal de todo É o mundo fazer? normal, É o padrão. normal. E quando a pessoa desperta, essa dor virou crônica. Hoje eu tive um fato interessante. Eu atendi uma paciente, a gente está tratando de fascite plantar. Já está com uma evolução muito boa, a gente já está quase no final do tratamento dela. E aí a gente conversando, né? Conversando ali com o esposo dela também. Aí eu falei, olha, eu perguntei para ele, você já sentiu essa dor que ela está sentindo? Ele falou, não, eu nunca tive essa experiência. Ele perguntou para mim, você já teve? Eu falei, já. Na minha época de faculdade, né? Época de ficar muito tempo em pé, eu tinha um calçado ali que não era um dos calçados mais apropriados, então tinha pouco amortecimento e desenvolvia a dor no pé. Ele falou, é mesmo? E como é que você tratou? Eu falei, aí que tá a diferença da minha dor para dela. Na hora que eu identifiquei, eu mudei o calçado na hora. A minha dor não ficou crônica. Eu tratei ela na fase aguda. Entendi. Então não precisei fazer tratamentos avançados para dor por isso. Então o senhor acredita que o principal erro que as pessoas cometem é justamente se acostumar e deixar sair da aguda para a A crônica. crônica. Ô, Léo, e é engraçado, porque as pessoas, quando a gente trata a dor e a pessoa melhora a dor dela, ela sente falta da dor. Sente falta da dor? Sente falta da dor, você acredita? Que isso, gente? Olha aí, tá vendo? Ó, Não, história de paciente. conta, é bom contar a história de paciente. Conta. Uma paciente minha, ela tinha acabado de ter filho, né? Já tinha ali um período ali, acho que a filha dela estava com uns 2 anos de idade. Paciente até atleta e tudo. E ela tinha uma dor na lombar, né? Coluna lombar. Então, toda vez que ela colocava a filhinha no berço, ela sentia a dor. Então, toda vez que ela baixava, ela sentia dor. Fizemos o tratamento dela, né? E aí depois ela voltou, doutor, tô sentindo falta da minha dor. Ah, Abaixei pra colocar minha filha, não sentia seja dor. dor. Fiquei esperando sentir. Eu fiquei pegando, procurando ela. Caraca, aí, tá vendo? Então, É porque vira parte da pessoa, vira né? parte da pessoa. Então, assim, doutor, mas pessoas que têm, por exemplo, a pessoa já passou dessa fase, já virou algo crônico e tal. Tem tratamento? Tem como resolver? Como que funciona isso? Olha, tem tratamento. Boa parte das dores crônicas, elas não têm cura. Vou dar um exemplo, por exemplo, a artrose de joelho. O que é a artrose de joelho? É o desgaste da cartilagem do joelho. O nosso corpo,
ele não fabrica uma cartilagem nova de qualidade. Ele não fabrica uma cartilagem nova, na verdade, Uhum. tá? E a medicina ainda não descobriu como parar esse processo e resgatar uma nova cartilagem, É até o momento, degenerativo, né? até hoje, né? É uma doença degenerativa. E, mas conseguimos tratar a dor da artrose e muitas vezes atrasar a evolução dela. Parar não, mas atrasar a evolução dela, com mudança do padrão inflamatório que a artrose causa. Quanto mais inflamação, mais veloz é o desgaste dela. Então, a dor crônica, muitas vezes ela não tem uma cura, mas ela tem tratamento. Entendeu? Então é possível, né? É A pessoa que possível está. tratar e ter uma boa qualidade de vida. Então, eu tenho um paciente que mancava e que voltou a praticar corrida de rua. Paciente jovem de 44, 46 anos de idade. Uhum. Né? Então, isso é uma melhora de qualidade de vida significativa. E quando a Sim. pessoa... Olha que interessante, Léo. Quando a pessoa ela tem dor, o que o corpo pede? Fica parado, que sua dor vai melhorar, Sim. né? Mas não é assim. Quanto mais você exercita, melhor para aquela dor. Quanto mais você se movimenta aí, você A fortalece. maioria das dores musculoesqueléticas, né? De articulações, dor de coluna, dor de joelho, dor de Quadril. ombro, quadril, né? Quanto mais você fortalece o grupo muscular responsável por aquela região, melhor para a dor. Entendi. E a pessoa hoje que ela já está num estado, por exemplo, né, que ela tem essa dor e tal, porque eu vejo às vezes, doutor, que o grande desafio também é que a gente é muito mal informado, né? Uhum, A gente tem pouca informação. Então, às vezes a pessoa ela tem a dor, ela até procura ajuda, mas ela procura, né? Às vezes com a pessoa errada, vai no pronto atendimento, vai no médico ali normal, o cara, isso aqui passa o remédio. Qual que é o primeiro passo? Então, por exemplo, eu vou falar de mim que fica mais fácil, né? Eu sou um velho. Eu tenho dores, por exemplo, na minha lombar, sim. né? Quando eu já fiz pilates, já fiz algumas coisas assim, eu lembro que falou, não, Léo, você tem um encurtamento de quadril, Uhum, né? Esse encurtamento de quadril, né? Você tem que alongar aquela coisa toda. Mas vira e mexe, né? Eu trabalho sentado, às vezes eu estou aqui, né, gravando podcast, qualquer coisa, eu estou sentado, e também eu sou palestrante, às vezes eu fico 8, 10 horas em pé palestrando. Às vezes 1 dia, 2 dias direto, como a gente faz aqui no estúdio. Então, no meu caso, por exemplo, qual que é o caminho que alguém que tem uma dor como a minha? Não é aquela coisa que paralisa totalmente, ou seja, não acaba com a sua mobilidade, você consegue trabalhar, mas a dor tá ali, tá uhum. incômoda. O que que você acha que é o primeiro passo que alguém deve fazer? Qual ajuda que ela deve buscar? O que você acha que é o primeiro passo que ela teria que ter para ela poder se livrar disso ou pelo menos reduzir isso? Na dor crônica, o primeiro passo é procurar um especialista, porque muda a questão do diagnóstico. O primeiro passo, Léo, é identificar aonde que é a causa da dor, aonde que é a origem da dor. Quando a gente fala, eu tenho uma dor na lombar. Ok, mas a sua dor lombar vem de onde? Exato. É uma hérnia de disco? É uma artrose facetária? É porque a coluna, ela tem umas juntinhas ali. Elas se conectam às vértebras. Né? Nessa conexão a gente chama de faceta. Se tem uma artrose facetária, tem uma dor típica da faceta. Né? Existe também a questão da dor miofacial, que é uma dor muscular. É isso que eu ia te perguntar, é porque eu vejo, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu já fiz ressonância magnética, já fiz um monte de coisa, e não dá nada. Não tem hernia de disco, não tem nada. Provavelmente deve ser uma dor muscular. Pode ser. E Pode aí, ser o seu nesses caso. casos? Nesse caso, a gente tem toda a investigação. Mas também é com ortopedista que eu trato isso, como que funciona? Com ortopedista, né? Sim, No caso de dor crônica, eu recomendo procurar um médico especialista em dor, sim. que é o meu caso. Não, eu tô falando aqui, né? Nem todo mundo tem. Eu já tô com um homem aqui para olhar isso para mim. Um, Entendo. um ortopedista. Isso. O ortopedista. Dor musculoesquelética, ortopedista. E e é bom você ter falado, porque você é ortopedista, mas ao mesmo tempo você é especialista em dor. Isso. Eu já fui em ortopedista, mas então existe uma diferença também nisso, né? Do Existe uma diferença. ortopedista, exatamente o que é que você Existe fala. uma diferença até da visão da dor, né? Sim, O ortopedista, que não tem a formação em dor, geralmente ele tá mais, como que eu posso dizer? Ele tá mais preparado para aquela dor mecânica, né? Mas muitas vezes a dor ela tem outros fatores. Como, por exemplo, você começou a me dar
algumas dicas aqui de motivos da sua dor. Uhum. Como, por exemplo, você sabia que a maior sobrecarga da coluna lombar é quando a pessoa fica sentada? É sentado, É né? sentado, entendeu? E de pé, mais do que deitado, né? Sim. Mas a grande maioria das pessoas pensa que, se eu ficar de pé, a minha Vai, dor vai vai piorar. piorar. Mas na verdade é sentado, ok? E você me falou, Ramires, eu fico em pé por 8, 12 horas, Sim. né? O seu corpo ele não foi preparado para isso, ok? Então você começa a exigir muito da sua musculatura para você ficar de pé por 8, 12 horas. Para isso você precisa de um preparo muscular para ficar de pé por 8, 12 horas, entendeu? Uhum. Então tem toda essa questão, tem que trabalhar a musculatura, tem que ver como que está o seu sono, como que está o humor. Lembra que eu falei do ciclo? Sim. Então tudo isso está associado à sua dor. Você não é só uma coluna, você não Sim. é só a lombar, né? Sim. Como que está a musculatura do quadril? Como que está a musculatura glútea, que faz parte da estabilização da coluna também? Será Sim. que sua musculatura está forte? Então a gente tem que fazer toda essa avaliação. Esse mapeamento aí para poder entender. É porque eu vejo isso, que às vezes fica uma coisa muito difusa, até para identificar a dor. Então eu mesmo, eu lembro que hoje eu já tenho um nível maior de consciência, porque eu já busquei, já fui, né? Eu já fiz quiropraxia, já, tudo que é coisa eu já fiz para aliviar. Mas eu lembro que, por exemplo, no início você não sabe se é aqui, se é ali, porque é difuso, né? É difuso. É difuso, você não consegue entender. Aí você vai para academia, gente, o que que eu treino aqui? É braço, é costa, né? Eu mesmo que sou leigo, como é que eu fortaleço? Aí eu vou e, por exemplo, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui fortalece a lombar. Aí você vai lá fazer o exercício, parece que fica mais dolorido ainda, porque você talvez fez de forma errada. Então, de fato, é bem desafiador, né? É Pra quem... desafiador. E a abordagem da dor ela é multidisciplinar, Hum, né? Então, o tratamento da dor, meu paciente, ele vai fazer um tratamento comigo, só que eu sempre encaminho ele para outros profissionais fazerem um tratamento. Por exemplo, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do educador físico, né? Então, meu paciente, ele sai com a cartinha ali, ó. Você for no meu consultório, no dia que você for lá, eu vou te dar a cartinha pro seu personal. Eu falo, olha, você vai precisar trabalhar isso aqui com o Léo também, para ajudar ele na questão da dor, né? Então, a gente manda o diagnóstico, o profissional, ele vai fazer a abordagem dele. Então, o tratamento da dor, ele é multidisciplinar. o papel, né, no seu trabalho é mapear isso, né? Entender de onde vem, de onde provém, para Mapear e poder tratar. pra tratar. Tratar. O especialista em dor, ele também faz tratamentos mais avançados para dor, como os bloqueios, né? Lembra da gavetinha do cérebro? Sim, Então, a gente tem bloqueios que ajudam a dessensibilizar aquela região e apagar aquela gavetinha lá do cérebro. Quando a dor está central, quando a gente tem uma centralização da dor, a gente precisa trabalhar nesse mecanismo para dessensibilizar. Os nervinhos, eles ficam ali hiperexcitados. Então, o sinal de dor que ele vai mandar para o seu cérebro é sempre maior. Cada vez que você sente a dor, a percepção da sua dor é maior. Entendeu? entendi. Porque os nervos estão sensibilizados. Um exemplo que eu gosto, imagina você bater o dedinho na quina Da mesa, da né? mesa, né? Quando você bate o dedinho ali, é uma dor forte, não é? Sim, Agora imagina passar 5 minutos e você bater o dedinho uma segunda vez. entendi. Não é uma dor muito maior? Muito maior. Por que que ela é maior? Porque os nervos estão sensibilizados. Então, quem tem dor crônica tem essa sensibilização da dor. É a questão da fibromialgia, que é uma doença que agora está sendo muito falada, né? Eu Sim, estudo muito fibromialgia. E a fibromialgia, quem tem fibromialgia, tem dor ao toque. Eu já tive paciente, Léo, que o simples ato de vestir a roupa sente dor. que é isso, gente? O contato da roupa com a pele sente dor. Entendeu? Não é uma dor psicológica. Essa pessoa ela tem uma É hipersensibilidade como se à o dor. nervo ali, ele tá sensível a essa dor, e sente mais do que... Exatamente. Exatamente. E isso que você falou, né, toca num ponto, eu até quero, né, perguntar isso, porque, por exemplo, hoje, né, além da minha dor, né, eu lido, né, com a minha mãe, né, ela tem uma necrose de quadril, Uhum. e ela convive com uma dor intensa, e às vezes a gente vê algumas coisas e tal. Uma pessoa que tem esse tipo de dor, doutor, que é uma dor, né, praticamente 24 horas. Então a dor tá ali local e tudo. Mas quais outros sintomas que acontecem, né? Não sei, às vezes eu vejo, não sei se tem a ver com delírio, alguma coisa. Uma pessoa que está ali e ela sente dor o tempo inteiro, aquela dor dia e noite de forma forte, igual você falou dessa paciente aí de fibromialgia, né, que sente dor o tempo todo. Uhum. Quais outros sintomas que se manifestam além da dor? Léo, a gente volta lá naquele ciclo.
A pessoa que ela sente uma dor tão intensa e crônica dessa maneira, ela começa a se isolar. Ela começa a perder o prazer de viver. Então ela começa a deprimir, Sim. né? Então a vida da pessoa ela vira aquela dor, entendeu? Então, realmente a dor ela compromete o corpo como um todo, compromete o sistema nervoso central, compromete o sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? Então é muito complexa a dor. Uhum. Para a pessoa que está vivendo aquilo, né? Uhum. E os familiares, doutor? Você deve ter casos, né, de pessoas que lidam com esse tipo de paciente, Sim. né? Que às vezes você consegue aliviar. O que o senhor traz, né? Qual que é o conselho, qual que é a recomendação que o senhor dá para esse tipo de pessoa? Ora, o primeiro passo é a educação sobre aquela dor. Então, o paciente que tem uma dor como a fibromialgia, uma dor como a dor da sua mãe, eu sempre peço para trazer um acompanhante junto. Geralmente, é a pessoa que mais convive com ela, Sim, porque faz parte da educação sobre aquela dor. A pessoa que mais convive com aquela pessoa tem que entender também aquela dor, sim. para entender que aquela dor não é uma dor psicológica. Existe todo um sofrimento por trás daquilo, né? Então, isso também faz parte do tratamento. Entendi. Para a pessoa poder entender, né? Compreender, saber lidar com aquilo ali da melhor maneira possível. Exatamente. Eu já vi muito caso do paciente chegar e falar: ah, doutor, o meu companheiro ou a minha companheira não acredita na minha dor. Ele acha que é uma dor psicológica, só que a dor existe, entendeu? Entendi. Se a pessoa sente dor, ela não precisa provar para ninguém, porque aquela dor existe. Ela sente e não é psicológica. É, às vezes a pessoa, ah, é frescura, é isso, é aquilo, e não é, né? Exatamente, não é. Não é simplesmente o foco, né? Tem a ver com a sensibilidade, que é uma coisa que às vezes a gente não. Tanto que às vezes a pessoa quer comparar. Eu já tive isso, só que você teve, mas a sensibilidade é diferente. É diferente. É diferente daquela pessoa que quebra o braço, né, Léo? A Hum. pessoa quebra o braço, você sabe que aquela pessoa está sentindo dor, Sim, é, né? Quebrou o braço. quebrou o braço. Agora você olha a pessoa assim, a pessoa vem, acorda e fala: Nossa, hoje acordei com muita dor. Ah, não vou levantar da cama porque eu tô com muita dor. E você fala: Mas de onde vem essa dor? Mas a dor existe. E é realmente incapacitante. Incapacita, né? Paralisa, deprime, né? Igual você... Deprime. Entendi. É, mas o que você está falando é bom porque ao mesmo tempo tem pessoas que acham que não tem como. É como se chegou, por exemplo, chegou um estágio de dor que não tem como mudar aquele quadro mais, né? Mas tem. Mas tem. Existem tratamentos. Existem tratamentos. Existem os bloqueios, né? O que que é o bloqueio? Vou te dar um exemplo, Sim, tá? Vou pegar o seu exemplo, tá. tá? Na coluna. Vamos supor que a gente descobre que tem uma artrose facetária. Tem Sim. ali a conexão da faceta e ali tem uma artrose que está inflamado e está gerando essa dor. Você toma anti-inflamatório, a dor melhora, mas volta de novo. Por quê? Aquela região inflamada, ela continua inflamada. Não tratou aquilo ali. Então, o bloqueio, guiado por imagem, no meu caso eu uso ultrassom. Com ultrassom eu consigo ver aquela região que está inflamada. Vou com uma agulha até aquela região, eu coloco o medicamento dentro da região onde está inflamada. Diretamente. Diretamente. Esse é o bloqueio. Esse é o bloqueio, tá? Eu tenho que perguntar agora. Então por isso que quando você me perguntou se a pessoa tem dor crônica, o que que ela faz primeiro? Primeiro diagnostica. Primeiro, qual que é a causa dessa dor? Olha que interessante isso. Ontem eu tive uma paciente que ela chegou no meu consultório e falou assim: doutor, eu tenho água no joelho. E o médico falou para mim que bastava tirar água do meu joelho que a dor ia melhorar. Falei, tá bom, vamos olhar então. Comecei a investigar essa paciente, né? Quando eu fui avaliar ela, eu descobri que, na verdade, a água do joelho dela era consequência de uma artrose no joelho. Algo muito mais complexo do Do que que apenas apenas a uma água água no quando joelho, chover. entendeu? E aí eu tive que explicar para ela o que que era artrose, como que acontecia a artrose, tudo direitinho. Ela falou, doutor, mas se tirar água, minha dor vai melhorar? Eu falei, não, a gente vai ter que tratar a artrose. E aí foi o que a gente É, fez. a água no joelho, na verdade, ela A era consequência sequência de um quadro da inflamatório inflamatória. que a artrose causa. Então a gente precisava realmente tirar aquela água. Dá um alívio da dor quando tira a água? Dá, porque a água aumenta a pressão dentro do joelho. A gente tira aquela água e já dá um alívio porque diminui a pressão, mas não é um alívio significativo, porque tem inflamação lá dentro. Tem um atrito ali.
né? Então a gente precisa tratar a artrose, precisa tirar aquele líquido, precisa fazer um bloqueio da dor para dessensibilizar, precisa fazer uma aplicação de um medicamento para hidratar a cartilagem da artrose que está gasta, precisa diminuir o processo inflamatório que está acontecendo ali dentro. Ela daqui a pouco, a dor dela vai melhorar, ela vai começar a fazer uma atividade física, porque precisa fortalecer a musculatura do joelho para estabilizar o joelho. Essa paciente, ela já saiu do consultório com a prescrição ali de abordagens para melhorar o sono, que ela já não tinha um sono tão bom. Orientações para melhorar a alimentação. O processo inflamatório começa no intestino. Uma das áreas mais estudadas hoje na medicina é o O intestino, intestino, né? O intestino tem uma... né? Muito poderoso, né? Exatamente. Então, a dor, ela é vista como um todo. Sim. Isso é interessante, né? Porque você está falando propriamente da dor física, né? Mas ao mesmo tempo, eu, né, levo sempre para esse lado, tem a questão do emocional, né? Porque o processo é o mesmo. Sim, Então, por exemplo, a dor física, ela tá ali, a pessoa sente, a dor emocional também, exatamente. né? E às vezes a pessoa, ela tá vivendo aquilo, ela não entende, né? Ela não consegue, às vezes, ter clareza de onde aquilo vem, mas tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com o significado. E a gente conversava aqui antes, você falou de algo também, eu até falei assim, me explica isso melhor, que é sobre a questão da pessoa que ela olha para aquela dor e ela faz um... Como é que é, gente? É como se fosse um pessimista. Você falou o nome certo, eu esqueci. A catastrofização da dor. Isso, fala sobre isso. Que é... Eu não vou repetir, não, porque ele falou o nome já. Pois é. A pessoa que gera uma catástrofe com a dor Do dela, dela. né? Pronto. Geralmente, essa pessoa ela acha que a dor dela não tem uma solução, que é o fim da vida dela viver com aquela dor, né? Então a pessoa começa a viver em prol da dor. E aí a vida dela também começa a virar uma catástrofe. Tudo que acontece, ela só observa o lado ruim, né? Uhum. O filho pode passar no vestibular, mas ela vai olhar algo ali, Negativo, o né? negativo, entendeu? Então começa a ter essa visão. Começa a dar atenção pro noticiário só das coisas ruins, Sim. né? Então a pessoa começa a entrar naquele Sim. aspecto ali De vítima, né? de vítima, começa a se vitimizar, né? E isso afeta, é porque é bom você falar como médico, porque às vezes a gente fala, as pessoas falam, é porque vocês acham que é autoajuda, e não é, né? Não, não é. Então, muitas vezes você fala com a pessoa, gente, se você não tiver uma visão positiva da vida, sua vida vai piorar. Sim, sim. Se você não acreditar, igual, por exemplo, né, você, voltando na história, vocês nasceram numa família humilde, saiu do interior da Bahia, veio para Belo Horizonte. Eu tenho certeza que um dos motores, né, que moveu vocês é o quê? É uma capacidade de acreditar, é uma visão positiva de futuro. Exatamente. Se vocês não acreditassem que era capaz, vocês tinham desistido, vocês tinham parado no meio do caminho. Sim. É a questão da esperança, né? A esperança. A pessoa começa a perder a esperança da melhora daquela dor, Sim. né? Mas tem um ganho secundário da dor também, sabia? Fala aí, doutor. Tem pessoas, Léo, que sentem a dor, só que a dor daquela pessoa, isso é muito comum ver em pessoas que os filhos já saíram de casa. Certo. Só que a dor daquela pessoa atrai os filhos para perto. Ah, a Ela, mamãe tá doente. ela tem uma recompensa. Ela tem uma recompensa, né? Então ela começa a ter recompensa com a dor. Eu já tive paciente que não queria tratar dor, não, tá? Por conta disso. E a gente começa a ver, começa a trabalhar essa questão e mostrar para a pessoa que tem um lado positivo dela melhorar, né? Sim. A melhora dela, ela vai conseguir visitar o filho, né? Ela vai conseguir ir na casa da vizinha, vai começar a Fazer novas socializar, amizades. fazer novas amizades, né? Então tem essa questão também da dor. Sim, então você vê, até isso, gente, a gente tem que ficar atento, né? Porque querendo ou não, tudo também traz um ganho, né? Sim, Eu falo que, a gente fala disso, né? Que hoje a gente é muito desafiado a sair da zona de conforto. uhum, Só que ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não sai, por quê? Porque estar ali tem um ganho. Ainda que secundário, mas se vitimizar, né? Se colocar na posição de vítima, você ganha atenção, as pessoas se preocupam, né? Porque tem uma frase, né, que eu gosto que diz, né, que a inveja ela nasce da intimidade. Então, quando alguém está sofrendo, né, a Bíblia diz que alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu sempre digo que chorar com os que choram é fácil. Por quê? Porque a pessoa está chorando, está triste, você sentir a dor ali e fala, nossa, eu tô, né, meu amigo, eu tô aqui se precisar. Mas se alegrar com os que se alegram é para poucos. é para poucos. Por quê? Porque as pessoas, quando veem você crescendo, vê você avançando, vê você progredindo,
poucas pessoas de fato vão se alegrar. Tem aquelas que se alegram, mas a grande maioria já torce a cara, já tenta te puxar para trás. E eu vejo que isso que o senhor falou em relação à dor é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa está ali naquela posição, mas ela tem o ganho, Uhum. o cuidado, né? Ah, meu filho, minha mãe, eu falo da minha mãe que gosta, né? Ah, me leva, me busca, tá ali, tá preocupado, tá dando atenção. Então, tudo isso tem a ver também, né, doutor? Tem. Também está associado. Também está associado. Então, assim, a gente tem que ficar de olho para poder Sim, entender isso e compreender sobre isso. E hoje, né, com esse mundão que a gente está vivendo, né, de tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta correria e estresse, como que é o seu olhar em relação ao futuro, em relação à dor, em relação aos tratamentos? Como que você vê isso, doutor? olha, tem algo interessante acontecendo, né? Inclusive, a modificação dos hábitos de vida. A Sim, gente vê isso melhorando. Então, hoje há preocupação em como se alimentar, há preocupação em fazer uma atividade física. O sono, eu acho que é um grande desafio da maioria das pessoas. É impressionante como a maioria das pessoas que chegam no meu consultório e que não tem um sono, que a gente chama de sono. ah, Nossa, fugiu a palavra. restaurador? Isso. Que tem um sono restaurador. A grande maioria dessas pessoas, elas têm o hábito de ter tela na hora de dormir. Muito comum, né? Sim. Então, muitas vezes, uma televisão no quarto, o celular dorme debaixo do De travesseiro, travesseiro, né? A televisão, eu acho que muitos já abriram, mas o celular, esse aí com certeza. né? Então, é desafiante a questão do sono. Mas tem tido mudanças no estilo de vida muito bom, né? A gente Sim, vê que a ingesta de bebida alcoólica diminuiu, né? O que é um fator positivo, melhora da alimentação, uma busca por uma alimentação mais saudável, né? Alimentação ali mais verduras, frutas, fugindo do industrializado, né? Isso eu vejo como positivo. Agora, a questão da saúde mental é que eu acho que é um grande desafio para o futuro, né? As redes sociais geram muita comparação, o que gera ansiedade, o que gera depressão. Então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo, sim. né? E hoje o mundo ele está acelerado, né, Léo? Demais. Então, a ansiedade eu vejo como algo que tem aumentado, né? A questão da busca pela informação, a informação chega a uma velocidade, né? Ah, muito grande, né? Muito grande, hoje tem IA, né? O mundo está globalizado, todo mundo interligado, e então eu vejo essa crescente da ansiedade aí, da depressão pelo comparativo, Sim. né? E isso você acredita que pode aumentar essa questão da dor? Ou o que que você acha sobre isso? Sim, aumentar a questão da dor. Um outro fator também que eu vejo é a questão da performance. Hoje a pessoa vai para academia, ela muitas vezes ela não pensa na questão da saúde, ela quer performance, né? Eu tenho que ficar com 40 de braço, Sim. né? E isso acaba gerando lesões. Muitas vezes pela questão da ansiedade da busca por aquilo. Não, tem que ser. E Vamos. até a comparação, porque querendo, eu É, mesmo que sou um frango de academia, você tá sempre, eu sou, né, ruim. Os cara, você se compara. sim, Aí você olha pro lado e fala, gente, o cara tá puxando, aí você vai puxar. Hoje mesmo eu tive essa sensação, porque eu eliminei, né, uns 14 quilos e eu tenho me sentido mais fraco. Claro, você perde massa magra, aquela sim. coisa toda. E aí, por exemplo, puxava, né, eu pegava uns pesos que agora eu tô tentando pegar e eu tô sentindo pesado. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que baixar essa carga aqui, porque eu não tô aguentando. E ao mesmo tempo tem o fator psicológico, né? Porque o cara, poxa, os caras estão com 60 quilos, eu aqui com 20 querendo ir para 10. Então, mas é isso. Na verdade, nessa parte acaba que o foco na saúde é totalmente diferente do foco na performance, né, doutor? É diferente. A performance, eu não sou contra a performance, Sim, tá? Porém, eu acho que tem um equilíbrio. saber dosar, né? Saber dosar. Porque senão você vai exigir mais do seu corpo do que ele está preparado. Isso vai gerar lesão, Sim. entendeu? E se você não dorme bem, você não dá tempo para o seu sono, para o seu corpo se restaurar. E o que que é esse dormir bem, né? Pra essa área que se enxerga que é uma pessoa que dorme bem, que tem um sono restaurador. Ó, o sono restaurador é aquele sono que a pessoa consegue
ter uma boa noite de sono, sem agitação, dormir a noite toda, né? Esse é o ideal, né? O sono não reparador é aquela pessoa que ela não consegue entrar no sono profundo, fica naquele sono mais leve, acorda com facilidade no meio da noite, quando acorda tem dificuldade de voltar a dormir e acorda no dia seguinte com a sensação, eu podia ficar mais 10 minutinhos na cama, né? Não acorda satisfeito, né? Disposto, Disposto. né? Então, E, esse é o e sono não quantidade de reparador. horas tem a ver com ele? Não, depende de cada pessoa. Isso é relativo, É Léo. relativo, É né? relativo, depende de cada pessoa. Eu conheço pessoas que 5 horas de sono, o cara já acorda Zero. zero, no 220 ali. Às vezes eu acho que eu fico pensando nisso, quer dizer, a gente quer dormir mais. Só que tem hora que você acorda bem. Sim. Aí você inventa dormir um pouco mais e acorda pior. Gente, talvez Não, mas seja. você pode ter tido um sono reparador, mas às vezes você tá com a questão de cansaço acumulado e dessa vontade, Sim. né? Uhum. A questão do sono é a questão de você realmente descansar, repousar e conseguir ter esse descanso, Entendi. né? Não é questão só de hora, que às vezes as pessoas, né, criam. Eu vejo muito isso, né? A gente gosta muito desse paradigma. Não tem que dormir até tal hora e tal, tal, tal. Só que a gente é diferente, né? Sim, As pessoas são diferentes. Às vezes, sim. eu mesmo, eu tenho muita dificuldade de dormir cedo. Eu sempre Uhum, tive. Né? Eu sempre fui um cara mais noturno, né? uhum, E aí, por exemplo, é uma loucura, mas, por exemplo, quando eu quero produzir, eu preciso produzir. Se eu for fazer à noite, não, eu produzo bem melhor para poder criar, né? Eu sou palestrante, dou treinamento, eu produzo mais. uhum, Mas eu não me considero um cara que dorme mal. Eu acho que eu durmo bem. uhum. Durmo bem, só, né? Há momentos na vida que a gente dorme menos, tá com algum problema, alguma coisa e tudo, mas na maioria das vezes, né, consegue descansar. E às vezes aquela coisa que a pessoa fala, não, tem que dormir 8 horas, tem que dormir 9 horas, aquela coisa toda, acaba colocando a gente dentro de uma caixinha ali, sendo que as pessoas são diferentes. É algo relativo, É né? algo muito relativo, né? Relativo. Entendi, Ramires. E em relação a essa parte tecnológica, outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Que a medicina ela tem avançado muito. Sim. E eu acredito, né, que nos próximos anos, muitas doenças que hoje, eu estava pensando, vindo para cá hoje, minha mente, eu sabia que eu ia falar com o Ramires, e eu pensava nisso, falei, cara, no passado as pessoas morriam de gripe, Uhum. né? As pessoas morriam, né, de coisas simples que tinha e tal. E eu vejo que hoje a gente vai falar, gente, como é que pode? E eu acredito também, por exemplo, assim como o câncer, como outras doenças aí hoje que, né, destroem tantas famílias, eu creio que isso vai avançar. Qual que é o seu olhar em relação ao futuro sobre isso? Você acredita na tecnologia, né, para o tratamento, para a cada dia, né, isso diminuir? Como que você vê para essa parte de dor, né, que é uma área diferente? Léo, isso tem avançado de uma maneira assim considerável, tá? A medicina que eu pratico hoje é muito diferente da medicina que eu praticava há 10 anos. Mudou muito. Muito, né? Hoje nós usamos células do próprio corpo daquela pessoa para tratar uma dor dela. Como, por exemplo, o PRP, que foi regulamentado recentemente pelo CFM, mas já é utilizado em outros países há algum tempo, O que é o né? PRP? O PRP é o concentrado de plaquetas, é o plasma rico em plaquetas. Quando colhemos o sangue daquela pessoa para tratar a dor, fazemos a coleta de sangue. Esse sangue é passado numa máquina centrífuga e desse sangue nós selecionamos as células vermelhas das células brancas, dos glóbulos brancos, né? E ali nós vamos ter um concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas nós utilizamos para melhorar o processo inflamatório que está acontecendo, modificar o ambiente inflamatório daquela região que a pessoa sente dor. Que é isso, gente? Dá para você ver. É muito E aí, interessante. como que vocês fazem? Aí vocês fazem essa coleta, fazem esse processo que você falou, e depois isso é o quê? É injetado? Como que funciona? Isso é injetado, que nem no bloqueio que eu te falei, Do bloqueio, sim. né? Então, guiado por imagem, a gente vai lá naquela região onde tem inflamação e aplicamos direto nela. Agora eu vou te explicar como é que funciona o PRP. Hum, No nosso corpo nós temos várias células, tá? Vou te citar uma delas que é o macrófago. O macrófago, ele tem a função de restaurar e a função também de fazer o que a gente chama de fagocitose, que é destruir, uhum. tá? Imagina esse macrófago como se fosse um pedreiro. O pedreiro você pode dar ordem para ele, para quebrar aquela parede Sim, ou para construir uma nova parede. sim, Não é verdade? sim. Então é a mesma coisa. O macrófago é esse pedreiro. Ele vai ou construir ou ele vai
Desconstruir. destruir, Uhum. né? Quando fazemos o PRP, o plasma rico em plaquetas, né, que tem vários fatores de crescimento nessa região que está inflamada, ela vai mudar essa ordem. E ali um ambiente, que é um ambiente de inflamação que o corpo já não conseguia reverter mais para um ambiente de regeneração, esse ambiente começa a mudar. A inflamação que acontecia ali, ela começa a reduzir. Então a gente tem um efeito anti-inflamatório. E aquele ambiente começa, como ele começa a ter um ambiente mais regenerativo, a gente tem alívio da dor, e em muitos casos até atraso da doença. Lembra que eu te falei? A doença ela vai continuar progredindo, mas ela vai progredir agora com a velocidade menor. Caraca. É muito interessante. E isso hoje já é acessível, isso já, por exemplo, as pessoas podem buscar ajuda nisso, já está, como se diz, aqui no Brasil, né, já é usado essa prática, como é que funciona, doutor? Já aqui no Brasil já é usada essa prática, é um tratamento que eu realizo, temos muito bons resultados, né? É importante que seja muito bem indicado, porque não é para todo mundo, Sim. né? Existe todo um processo para a gente estar fazendo esse tratamento, Uhum. mas é um tratamento que já existe. É em poucos centros que é realizado, Sim. mas já está acessível aqui no Brasil. Caraca, é porque é tanta coisa, né, que às vezes a gente não sabe, e é bom a gente falar disso, por quê? Porque, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Sim. Porque às vezes a gente tem uma visão muito, muito pequena, né, sobre isso. É igual você falou, Uhum. eu tenho a dor, e aí as pessoas já, todo mundo é médico, né? Ah, isso aí é não sei o quê, isso aí é não sei o quê, é artrose, né? As pessoas já nomeiam, né? Sim, Então eu falo que eu tenho uma dor aqui, a pessoa na hora já dá o laudo. Não, isso aí é que você tem isso. Não é assim? E aí o que exatamente. acontece? E geralmente o tratamento também a gente já tem aquela ideia. Ah, eu vou tomar uma injeção, você vai tomar uma injeção, vai resolver a dor, ou vai tomar um anti-inflamatório para dar uma aliviada, ou vai fazer uma massagem, ou vai fazer, né? E eu Aham. falo que eu já fiz, ou vai fazer isso para fortalecer, mas aí você está trazendo algo que pô, eu, pelo menos, nunca vi falar, e acredito que a grande maioria das pessoas também não conheça. É um tratamento, inclusive, que era muito utilizado, é muito utilizado no meio de atletas profissionais, né? Por Uhum. exemplo, vou pegar um caso mais recente, o Neymar, Sim. né? Caso muito conhecido. Ele até publicou recentemente, há poucos meses, que ele tinha feito o tratamento com PRP, Ah, sim, agora você né? está falando, sim. Então é um tratamento assim difundido já mundialmente, né? Sim. Cristiano Ronaldo já realizou esse tratamento, o Messi, atletas do MMA, né? Minotauro, Anderson Silva. Então isso já é muito difundido no ambiente profissional de atletas, Sim, porque porque alta alta performance, performance. o atleta ele tem que voltar rápido, Sim. né? Então a gente precisa melhorar aquela dor rápida, O cara quebra a vida que o jeito tá correndo, né? A gente. né? Verdade. Então a gente precisa tratar aquilo logo. Então o PRP já é utilizado no meio atleta há alguns anos já, tá? Cara, muito legal. É bom. E é isso, né? Então, a gente tem já esse tratamento e com certeza muitos outros, né, doutor, Muitos outros. vão surgir. E é a grande esperança que a gente tem, né? Que a cada dia a gente consiga combater isso, né? Com mais tecnologia, com mais avanço, para que possa, de fato, né, dar uma qualidade de vida para as pessoas. Que eu vejo que eu acho que a dor, uma das principais coisas que ela rouba da gente é isso, né? A qualidade de vida. Exatamente. Né? Te tira, você tem a dor, né? Você está sempre focado naquilo. Mesmo que você não queira, quem tem dor crônica, quando tá atacado, toda hora você tá ali, você, né? Incomoda, põe a mão, tal. A gente às vezes vai postergando e é bom a gente conversar sobre isso porque você passa a ter essa visão, né? De tratamento, de buscar ajuda, de entender que você não precisa se acostumar com aquilo, né? Sim, E que tem como, se não resolver totalmente, como você falou, algumas não têm cura, mas você consegue aliviar para você ter uma qualidade de vida melhor. isso. A grande questão é melhorar a qualidade de vida, trazer aquela pessoa para a vida social dela, né, para fazer as coisas que ela mais gosta. Isso é importante, porque a pessoa ela vai realmente perdendo partes da vida dela, né? Sim, com É, certeza. é aquela questão, para de visitar o filho, para de frequentar a academia, para de fazer uma aula de dança que tanto gostava. Então são coisas que a pessoa vai perdendo, né? Sim. Então a gente tenta resgatar isso aí com alívio da dor, melhora da qualidade de vida. Ótimo, meu amigo. E agora, para a gente, né, ir finalizando, Ramires, fala para o pessoal, né, quem tem dores, onde que te acha, qual que é o seu Instagram, onde você atende, fala pro povo aí. Bem, pessoal, eu estou em Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabarha. O meu Instagram é dr.ramiresfaf.
FAHFE. Só me seguir, entre em contato comigo no direct, vai ser um prazer estar recebendo vocês. Maravilha, é isso aí, gente. Vamos procurar o Dr. Ramires. Eu já tô na fila aí. Tem que levar minha mãe lá e agora também tem que tratar essa dor minha aí que eu já venho me acostumando com ela. Meu amigo, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso aí do seu tempo para passar com a gente, para bater esse papo. Parabenizar vocês, né, mais uma vez pela história. Eu conheci um pedaço, conheci outro pedaço aqui. Estou encantado com a história do seu pai. Não conheci a história da sua mãe. Agora não sei de quem que eu estou mais admirado, né? Uma mulher que acreditou, que esteve ali com vocês. E é muito bom saber de histórias como a sua. Né? Às vezes a gente olha para o médico, ó, vê ele ali e pensa, ah, não, o cara nasceu no berço de ouro e você é o exemplo vivo de alguém que passou todos os desafios, mas que não desistiu dos seus sonhos. Então, meu Sim. amigo, né, que Deus continue abençoando a vida de vocês, a sua casa, a sua família, né, que a sua clínica lá que possa estar crescendo a cada dia mais e que você continue nessa jornada aí, né, ajudando vidas, trazendo alívio e qualidade de vida para as pessoas que tanto necessitam, tá bom, meu irmão? Amém, Léo. Obrigado, Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui com você, é minha. poder ter conhecido o seu ambiente aqui, maravilhoso aqui, seu espaço. Parabéns, Obrigado, meu amigo. tá? Parabéns por essa energia que você tem contagiante. Muito honrado de estar aqui. Igualmente, meu irmão. Obrigado. E pessoal, você que gostou, né, desse episódio, não deixa de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar para o maior número de pessoas que precisam aprender sobre esse tema tão importante e que você nos vemos, né, no próximo episódio do Argos Studio. Que Deus continue abençoando a sua vida e tamo juntos. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.